Nós vamos hoje relembrar uma história que a gente sabe decorar. É uma daquelas histórias que a gente usa feltro para contar para as crianças e que as crianças desenham e que a gente sabe muito bem sobre ela. Então a minha proposta hoje é estudar um pouco mais o que tem em volta dessa história, um pouco da questão histórica e alguns detalhes que não estão tão explícitos quando a gente lê o relato dela. Nós já sabemos o que é coragem. Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar uma situação difícil, e é isso que nós vamos ver novamente nessa noite. Como bom professor, hora da pergunta, a prova. Já estudamos, a sequência dos reis da Pérsia, Médio-Pérsia. Primeiro Ciro, Dario, Assuero ou Xerxes é a mesma pessoa, e semana passada a gente viu uma história que aconteceu com Artaxerxes primeiro. Hoje a história está ali com Assuero. Nós já comentei semana passada que esses reis, eles eram relativamente abertos a diferentes culturas. Eles permitiam e até estimulavam alguns deles que os povos que tinham sido capturados, eles tivessem a sua identidade. Em particular, Ciro e Dario, eles chegam ao ponto de emitir um decreto permitindo que judeus voltassem para Jerusalém. O último também, Artaxerxes, ele também faz a mesma coisa, a gente viu isso semana passada. Agora, esse que a gente vai ter a história de hoje, que é o Assuero, esse é um pouco diferente. Aliás, ele é diferente. Ele é uma pessoa complicada. Ele é uma pessoa bem problemática. Mais uma vez, acontece aqui na cidadela de Suzã. A gente já sabe algumas coisinhas sobre ela. E para vocês terem ideia do que de onde a gente está falando, aqui a gente tem um cantinho da África, então aqui aparece o Egito, e esse é o Império Persa, tá? Vem desde aqui do cantinho da África e vai até onde, mais ou menos, o Paquistão, tá? Então assim, é um território enorme. Se você reparar, aqui está a Grécia, tá? Um lugar belíssimo, para você conhecer. Mas, enfim, ali não é um território conquistado pelos persas. Aquele pedaço ali da Grécia é um enorme desafio. Então lembra, Ciro, Dario, e depois o rei de hoje, que é o Assuero. O Dario, ele tenta conquistar a Grécia. Vocês já ouviram falar de uma corrida chamada maratona? Todo mundo já ouviu falar, Os malditos 42 km 195 metros, Alguém daqui já fez? Não? Anota aí, daqui a algum tempo, a gente vai ter uma equipe aqui para fazer uma maratona, tá? Tá feito o desafio, tá? Eu vou junto, Então, essa corrida, mundialmente famosa, essa distância, ela nasce por causa disso, porque o segundo rei, que é o Dario, quando ele tenta conquistar a Grécia, não consegue, perde. Um grego sai dessa maratona, vai correndo até Atenas, dita a tradição, que quando ele chega lá, ele dá o recado e morre. E as pessoas falam que faz mal correr 42 km, porque você morre depois que você corre, A verdade não é essa. Mas enfim, isso é o que aconteceu na história. Então a cidade de Maratona é uma cidade famosa por causa disso que aconteceu na história, que foi com o rei Dario. O Xerxes, ou Assuero, ele assume o poder em 486 a.C. Então a gente está ali no 5º século
antes de Jesus, antes do Messias. O Dario, não conseguindo conquistar a Grécia, ele fica com essa coisa de um território que ele não conquistou. Ele morre. E essa ansiedade de conquistar a Grécia acaba passando para o filho, para o Assuero. E aí ele vai tentar conquistar a Grécia algumas vezes. Numa das tentativas, diz os históricos, que ele vai com 250 mil homens. Numa outra tentativa, diz que ele perde 300 navios. Então, assim, não são batalhas pequenas, né? É um império. Realmente, a estátua de Daniel faz sentido, né? Essa questão da Pérsia e Grécia só vai ser resolvida depois com Alexandre o Grande, né? E a gente volta lá para a estátua, né? A gente vai para o terceiro momento da história da estátua. Bom, a história de hoje deu para imaginar. A gente vai falar sobre Esther. O livro de Esther é fantástico, é fenomenal. É uma obra-prima literária. Eu assim, me encanto com a leitura desse livro. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Esther. Pode ser que tenha sido o primo, né, o Mordecai, pode ser que tenha sido Esdras ou Neemias, a gente não sabe. A verdade é que o autor da história é o próprio Deus. Mas olha só que interessante. Deus não é mencionado nenhuma vez no livro. O rei, ele é mencionado 175 vezes. Interessante, não é? Quer ver outro dado interessante do livro? É o livro dos banquetes. O livro de Esther tem 10 capítulos, tá? E o 10º capítulo tem só 3 versículos. Então, a gente lê sobre banquete no capítulo 1, 2, 3, pulo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E falta o 10. Então, ou seja, é o livro, né, dos banquetes. No primeiro capítulo, a gente vai ver, né, vai conhecer um pouquinho mais aí sobre o reino de Assuero. E já começa logo de cara, né, falando aí, adivinha, de um banquete, lógico. Quanto tempo dura esse banquete? Se você quiser acompanhar no livro de Esther, eu não vou ler todos os versos, eu vou só mencionar para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Mas só para ajudar, não tem o livro de Salmos, que é fácil de achar, um pouquinho antes da Jó e um pouquinho antes da Esther. Exatamente depois de Neemias, que vem depois de Esdras, que a gente comentou semana passada. Enfim, se você olhar ali no capítulo 1, verso 4, quanto tempo dura esse banquete? 180 dias. Você consegue imaginar um banquete de 6 meses? É muita festa, né? Alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que pode ter sido uma reunião de cúpula. Talvez até para discutir a questão da conquista da Grécia. Não se sabe, né? Bom, 6 meses de festa, de banquete, acabam como? Versos 6 e 7, uma semana de ostentação. E aí, quando a gente lê a descrição, né, do linho, e fala da cor do tecido, a gente não está falando de um período que você vai na 25 de março e compra tudo que você quer. A gente está falando num momento em que tudo, né, para você ter um tecido tingido, né, assim, tem todo um processo, né, é tempo, enfim. Então, mas se faz questão de colocar o registro aí, né, nos versos 6 e 7, da ostentação mesmo, que é, né, uma semana de festa extravagante. Tem um detalhe que, se você for convidado em algum momento para participar de uma festa com o rei persa, né, é o seguinte: você só pode tomar vinho
quando o rei estiver tomando. Por isso que, quando a gente lê o verso 8, olha que interessante que fala no verso 8. No verso 8 fala assim: bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Ou seja, o rei falou o seguinte: para essa festa agora, você não precisa seguir a etiqueta de tomar vinho quando eu tomo. Fica à vontade para tomar quando você quiser. Um detalhe que quando a gente lê rápido, talvez a gente não entenda. Heródoto, um historiador grego que viveu exatamente nessa época, no 5º século antes de Cristo, portanto, contemporâneo aí, ele menciona o seguinte: a rainha, ela não era vista pela população. Por questão do costume de não expor a mulher, o feminino, a situações públicas. Quando o Assuero Xerxes ele pede para Vasti vir, ele está pedindo que a rainha faça uma coisa que uma rainha não deveria fazer. É quase que ele pedir para que ela não seja rainha. E eu imagino que ela tenha ficado em dúvida quanto a isso, se ela deveria de fato cumprir ou não aquele pedido, porque uma rainha não deveria ir numa festa pública. Então, às vezes a gente lê ou escuta alguma coisa de que ela estaria grávida, ou que era a exposição do corpo nu da vacina. Na verdade, eu não vi assim, comentaristas dizendo que realmente fosse isso. É mais pela questão cultural da mulher frequentar o espaço público. Tá? Bom, seja como for, hoje a gente diria que tem um discurso machista, tóxico, na fala que vem logo a seguir do Memucan sobre isso. E esse assunto eu acho assim, complexo, rico e interessante para a gente falar sobre ele. Mas eu vou pular essa parte. Porque falar sobre o papel da mulher na sociedade, no Estado e mesmo na igreja é uma coisa que a gente não tem conclusão. Nem na discussão da conferência geral você tem uma conclusão em conjunto sobre isso. Mas, enfim, então, como esse não é o assunto, é mais fácil para mim também pular esse grande debate. Mas aí vem a fala do Memucan, capítulo 1, versos 17 e 18. Eu vou ler para vocês. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Dá para a gente falar um monte aqui. Se o desprezo e indignação de uma mulher para um homem é por conta de um pedido de indivíduo, tá certo, tem que fazer mesmo. Mas enfim, o Memucan coloca aqui o medo do MLM, Movimento da Libertação das Mulheres. E aí o rei, ele se sente ameaçado. E olha só, a ameaça que ele sente, aonde que está? Na rainha. E veja que problema, que nos dá a entender que o problema não era a rainha, o problema era o próprio rei. E às vezes você pode pensar em alguém do teu trabalho, do teu convívio, que tem poder e que tem medo de perder o poder. Que muitas vezes age dessa forma. A pessoa se sente ameaçada por uma coisa que não é ameaça. Aí o que ela faz? Pronto, já não é mais rainha. Demite, tira aquela pessoa, resolve de uma forma grotesca, aquela suposta ameaça. Bom, ainda sobre a rainha, ela vive
você pode pensar assim, né? A vida de rainha, né? É um caos. É um caos. Ela vivia num harém. Luxo, né? Muito luxo. Mas a maquiagem durava um ano. Você já pensou, né? Vou me arrumar para a festa. Quando que é festa? Daqui a um ano. Então começa a maquiagem já, né? E naqueles bancos está registrado, capítulo 2, verso 12. Tá? É uma vida solitária. Ela não tem o companheirismo do rei, ela não tem a amizade do rei, não tem proximidade com o rei, não compartilha a refeição com o rei, não compartilha a cama com o rei e não tem sequer acesso ao rei. Você é rainha assim, né? Então, cuidado com as coisas que você deseja. Né? Bom, o rei deixa bem claro que, e a gente já comentou isso na semana passada, né? O rei, nesse período, ele se acha, aliás, em outros períodos também da história, né? Ele se acha um semideus. E desobedecer ao rei é pena de morte. A gente vai ver na história, depois mais para frente, né, aquele medo de Esther de conversar com o rei, é porque ela não tinha acesso a ele. E chegar na presença do rei era colocar o rei em risco. Um semideus, né, ou um deus, uma divindade, né, que eles acham divino, em risco. Então, por isso, né, o grande medo dela. Cerca de um ano depois do evento com a Vasti, o rei se envolve numa batalha que tem que atravessar a Turquia e ele manda construir uma ponte. Tem um temporal e essa ponte desaba. O que ele faz? Pega todos os construtores da ponte e manda decapitar. Assim, só para você entender quem que é a sua. Num outro episódio, ele pede que 300 soldados entrem no mar com um chicote para que cada um dê 300 chibatadas no mar, para que o mar sofra, porque algumas embarcações tinham naufragado. Assim, é um cara pinel, né? Um cara... Ou seja, dá para a gente entender essa coisa do medo dele, né? da questão do poder, da ameaça que ele sente. Ok. Quando Ciro faz o decreto permitindo que os judeus voltem para Jerusalém, cerca de 50 mil judeus voltam para Jerusalém. Terra natal. Né? Profetas e Reis diz assim: centenas de milhares ainda estavam nas províncias da Medo-Pérsia. E eles ficaram porque escolheram ficar. Porque era mais fácil. Era mais fácil ficar lá. Sabe quanto que era a viagem da cidadela de Suzã até Jerusalém? 1.500 quilômetros. Aí você imagina, fazer uma viagem de 1.500 quilômetros, naquelas condições, com família, pensando em providenciar água, comida, enfim. Né? Realmente não é fácil, é muito mais confortável, cômodo ficar onde já está. Depois vem Dario, né, com o novo decreto, mais de 20 anos depois, e também poderiam ter voltado, mas decidiram ficar. E aí, mais ela comentar sobre isso, ela fala assim: tanto com Ciro quanto com Dario foram momentos relativamente agradáveis, né, apesar de eles não serem o povo que dominava, né? Eles terem sido capturados da Babilônia e tal, mas ainda era um ambiente agradável de se viver, com certa tranquilidade. E ela escreve assim: mas momentos difíceis estavam por vir. Às vezes a gente faz escolhas na vida da gente olhando o cenário atual, olhando o passado recente, né? E daqui a pouco muda tudo na vida da gente. E foi isso que aconteceu aqui no período de Esther. Zacarias, ele vive mais ou menos nessa época, um pouquinho antes,
E capítulo 2, verso 6 de Zacarias diz, né, é um convite, né, um clamor praticamente para que o povo volte. Esdras também fala, né, para que o povo volte, mas centenas de milhares ficam na Pérsia. Durante o reinado de Xerxes, falam profetas e reis, o povo de Deus ficou face a face com a morte. Bom, depois de Vasti, 4 anos se passam. 2 desses anos, Assuero está envolvido em tentar conquistar a Grécia, e aí ele volta, e parece que, assim, para mudar os ares, né? Ele tinha sido derrotado, né? Também tinha sido derrotado na Grécia. Para mudar os ares, então, capítulo 2 vai falar sobre uma nova rainha, o processo do concurso de Miss, né? Para uma nova rainha. É nesse momento que a relação bíblica coloca dois personagens, né? 2 pessoas, descendentes daqueles que foram capturados, tinham ido para a Babilônia e agora eram cativos da Pérsia. Mardoqueu ou Mordecai é a mesma pessoa, tá? Assim como Esther e Hadassah. Bom, o Mordecai, ele é 15 anos mais velho do que Esther, que é prima dele. Os pais de Esther haviam morrido. Ele assume o papel de pai, né, e cria a Esther. Ele é o responsável por Esther. José menciona que havia cerca de 400 moças para esse concurso de beleza, concurso de Miss, para a nova rainha. Então, depois de 1 ano, né, desse processo de embelezamento, elas teriam um único momento para impressionar o rei. Aí você pensa assim, eu falei semana passada, bonita a vida dos personagens bíblicos, né? Vive num palácio, né? Tem gente servindo, 1 ano de maquiagem, só que não é bem assim, né? Dor, sofrimento, angústia. E nós não acreditamos em acaso. Uma vez que eu tenho um pastor falando, né, boa sorte e tal, né? Eu falei, como assim boa sorte? Ele falou, não, é que no Talmud diz que as sortes são como gotas que caem providencialmente do céu, né? Então, quando eu falo boa sorte, eu desejando que, né, gotas caiam do céu sobre você, né? Mas enfim, a gente não acredita em acaso. É nesse contexto que Mardoqueu, ele sempre fica perto do palácio, querendo ter notícias da Esther, da rainha. Só que ele também não tem livre acesso a ela. A gente conhece a história. Na comunicação dele com a prima, não é direto, é mensageiro que leva e traz notícia, né? Enfim, ele fica sempre ali à porta do palácio e escuta uma trama para matar o rei. E aí ele relata, tal, ou seja, ele é uma pessoa confiável. O capítulo 3 vai apresentar um outro personagem, que é o Amã. Isso. Na festa de Purim, toda vez que a gente fala, ou quem está lendo, né, fala o nome Amã, todo mundo faz barulho, para que não se escute o nome dele. Então, é uma festa muito divertida. Enfim, Amã, ele odiava Mardoqueu. Por que ele odiava Mardoqueu? Mardoqueu, a gente não vê relato de alguma coisa que ele tenha feito contra Amã. A única coisa que aconteceu é que ele não fez. Ele não se prostrava, né, reverenciando Amã, porque Mardoqueu depois vai assumir o posto que era de Amã, que é o segundo no reino, vice-rei, né? Vice alguma coisa. Mas por conta disso a gente entende que Amã odeia Mardoqueu. Pelo relato a gente vê que Amã, ele sim tinha acesso direto ao rei. Ele chegava e ele pensava alguma coisa na casa dele, chegava, entrava no palácio e ia lá conversar com o rei. Ele tinha, então,
dá para ter ideia do poder que tinha Amã. Capítulo 3, verso 1. O que fala ali? Tem um detalhe importante aqui. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, o filho de Amedata. O que vem depois? Agagita. A gente lê, batido, normalmente, numa situação dessa leria, né? O que é, sei lá, Agagita. Bom, então vamos entender. Essa informação se repete no capítulo 8 e 9. Então parece que o autor quer destacar isso. Mordecai, primo da Esther, quando você pega a ascendência dele, você vai ver que ele é descendente direto de Saul, primeiro rei. Tá? O avô é Saul. Saul, ele prendeu o rei dos Amalequitas, chamado Agag, que Amã é descendente. Foi durante esse período que ele está preso, porque Saul prendeu, que Samuel vem e mata, porque Deus havia mandado destruir os Amalequitas. Então, na cabeça de Amã, o avô dele, lá, o ancestral dele, foi morto pelo ancestral de Mardoqueu. Então, quando você está falando que ele é Agagita, né, 3 vezes parece estar repetindo essa informação para a gente voltar na história e ver, então tinha uma rixa entre as famílias, que acho que isso reforçava, né, a ideia de ressentimento. Bom, Amã vem com uma proposta para o rei. Ele fala assim: tem um grupo étnico que, se eles se juntarem, eles vão ter poder, eles vão ter força, eles têm alto grau de nacionalismo, eles podem se rebelar, eles vão ser um problema para a gente. É melhor nós nos livrarmos desse povo. E olha só como Amã é cortês com o rei. Ele fala assim: eu vou doar, ou ele fala assim, eu vou fazer entrar nos cofres do reino uma quantia de 10.000 talentos de prata, por esse processo de acabar com esse povo que pode criar problema para a gente. Aí eu fiz uma conta assim, não é essa relação, mas só para vocês entenderem, né? Isso dá 340, 350 toneladas, o grama da prata estava 4, 5, algumas semanas atrás, subiu um pouco, mas enfim, 13 bilhões de reais. Salário mínimo não é uma referência muito boa, né? Mas se você pensar em salário mínimo, dá para você receber esse valor, né, de salário mínimo por 803 mil anos. Assim, é muito dinheiro, né? Que Amã fala assim: isso vai entrar no cofre do governo. Ele não dá detalhes se isso seria pelo confisco dos bens desse povo que ia ser exterminado, ou por recursos próprios. Isso não fica bem claro, nenhum comentarista bíblico chega a uma conclusão confiável, mas a verdade é que ele propõe isso para o rei. Para vocês terem a ideia da grandeza desse reino, o rei fala assim: fica tranquilo, usa esse valor para executar o projeto, não precisa depositar nada nos cofres do reino. Ou seja, não aceita essa pequena doação que o Amã propõe fazer. Bom, ainda falando sobre o rei, é o seguinte: o rei é um semideus, é uma divindade, na verdade, né? Ele não pode errar, porque se ele erra, quer dizer que ele não é Deus. Então ele não pode fazer nada de errado. Ou seja, se ele faz um decreto, o decreto não pode ser revogado, porque ele está acima de toda a humanidade. Por isso que a gente lê no livro, né, no relato histórico, que
o decreto não podia ser revogado, porque quem assinou, né, quem pôs lá o anel, é um semideus. Então seria inadmissível um erro, né, ou tirar um decreto real. Capítulo 3, verso 12. Lê lá para mim. O que diz lá? Capítulo 3, verso 12. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Obrigado, Jaque. Tem um detalhe aqui, não sei se vocês notaram. O primeiro mês é o mês de Nisan. O decreto é escrito no dia 13 de Nisan, dia 13 do primeiro mês. No dia 14, esse decreto é espalhado por todo o reino. E é interessante que eles não tinham WhatsApp, mas eles tinham um sistema de correios excelente, que há relatos históricos sobre o que era o correio no governo persa. E no dia 14, essa mensagem está sendo divulgada para todo o reino. Ok? Aí você volta lá para Êxodo, capítulo 12, verso 6, e ali fala sobre a instituição da Páscoa. O povo de Israel está saindo do Egito, instituição da Páscoa. Quando que é? Dia 14 de Nisan, dia 14 do primeiro mês. Ou seja, o povo está celebrando a festa da liberdade, a festa, né, da conquista da liberdade, e nesse dia que estão celebrando, vem um decreto que é colocado em praça pública, todo mundo fica sabendo que eles vão morrer, porque o rei assinou. Você percebe que assim, não é coincidência, é um baita dado histórico assustador. O dia que o povo celebra a liberdade é o dia que vem um decreto de morte, assinado pelo rei. Não tem o que fazer, não vai tirar esse decreto. Isso é impossível. Mesmo que o rei morra, o decreto não vai ser desfeito. Bom, assim, falando sobre o correio, né, Heródoto, ele fala assim: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão podiam impedir os mensageiros do rei de cumprir a tarefa de levar, né, as mensagens de correio. Bom, nesse contexto do dia 14 de Nisan, o que Mardoqueu faz? Cinza na cabeça, capítulo 4, verso 1. Esse ato de colocar cinzas na cabeça é para mostrar a frágil condição humana diante de Deus. Situação assim, não tem saída. Profunda tristeza, luto. Outros lugares que tem registro de colocar cinza na cabeça. Neemias, capítulo 9, verso 1, Daniel 9, 3, Isaías 58, 5 e Lucas 10, 13. Se você ler agora nesse capítulo 4, verso 3, você vai perceber, é muito rápida a declaração, mas você percebe que o povo está em pânico, em desespero, porque não tem saída, porque tem um decreto de morte sobre você. Esse decreto, não, essa ideia desse decreto, não é uma ideia de amor. Você percebe que é muita coincidência cair nesse mesmo dia? Ellen White comenta que é o plano do próprio Satanás. Sabe para quê? Para que não existisse um Salvador. A ideia de tentar acabar com o povo judeu é uma ideia para tentar acabar com a possibilidade de haver um Salvador. Bom, a notícia chega à rainha e é impossível ela conversar com o rei. Ela até fala: no último mês ninguém foi chamada. Ou seja, ela está mais de um mês sem ver o rei.
Quando você lê o verso 13 e 14 do capítulo 4, sabe aquela situação assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Não pensa ainda. É isso que está relatado aí, versos 13 e 14 do capítulo 4. Qual que é a decisão da rainha? Eu falei isso semana passada também. Jejum e oração. O ponto central da mensagem dessas semanas é coragem. Esther, ela vai ter que se revestir de coragem para fazer uma coisa que ela não tem força para fazer, ela tem medo de fazer. O que ela faz antes? Jejum e oração. Ela tem joias, ela tem todos os perfumes do mundo, ela tem as servas, ela tem os eunucos para servir, ela tem 1 milhão de coisas para se amparar. Aonde que ela se ampara? Jejum e oração. E eu vou repetir isso. Se você se vê diante de uma situação em que você precisa de coragem, jejum e oração. Bom, a gente já sabe que não tem solução. O massacre está para chegar, tem data marcada. E aí o trechinho do Profetas e Reis, está no capítulo 49. O próprio Satanás, o instigador oculto desse plano, estava procurando aliviar a terra dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. Sabe, às vezes a gente passa por uma situação na vida que a gente não entende, parece que é tanta coisa dando errado. Sabe, se não for com jejum e oração, você não vai conseguir. Só para reforçar, né, o que as pessoas estavam sentindo, as palavras que estavam relatadas na Bíblia: grande luto, jejum, choro e lamentação. Existe um poder maior. Quando você está dentro de uma situação que você não consegue enxergar a saída, tem um poder maior. Está disponível para cada um de nós. Às vezes, precisa de coragem. Às vezes, precisa de muita coragem. Mas tenha certeza, há um poder maior do que qualquer esforço humano para acabar com a gente. Há um poder maior do que qualquer esforço de Satanás para acabar com a gente. E aí então, Mardoqueu fala para Esther, manda mensagem: quem sabe se não foi para esse momento? Quem sabe? Eu imagino que ela junta, né, todas as energias para jejuar e orar por 3 dias. Fala para que todo povo faça isso. E ela fala assim: eu vou. E se acontecer de eu morrer, morri. É uma jovem ainda, abrindo mão da própria vida para tentar salvar. Não é pouca coisa, é muita coragem. É muita coragem. Ela precisava de coragem, ela encontra coragem no ato de submissão. A gente já viu, né, e é sempre bom reforçar, coragem não é um ato de atrevimento nem falta de juízo. Se você fizer com jejum e oração, eu tenho certeza que você vai estar ao lado da maior força que existe no universo. Falando sobre jejum e oração, eu já mencionei, né, na outra semana a importância disso. E aí eu trouxe algumas outras situações que acontecem isso na Bíblia. Juízes, capítulo 20, verso 26, fala do primeiro jejum que tem registro na Bíblia coletivo. Vocês lembram que Nínive foi salva, né? Por causa da grande pregação de Jonas, né? De poucas palavras. Né? Mas sabe o que Nínive fez? Jejuou. Sim. Está lá em Jonas capítulo 3, verso 7. Moisés
jejuou, Daniel jejuou, Paulo jejuou. Jesus disse em Mateus capítulo 17, verso 15 e 21, você encontra lá. Ele fala que tem vitória com jejum e oração. Sabe, eu acho que às vezes a gente está um pouco esquecido do poder que o jejum e a oração podem trazer para nós. Mardoqueu estava jurado de morte, tinha uma forca para ele. Aquele dia começa com a certeza de que ele vai ser enforcado. O dia acaba com o segundo no reino, Amã, enforcado, e aquele que era para ser enforcado como o segundo no reino. De uma hora para outra as coisas mudam. O povo sobreviveu. Alguns anos depois, o próximo rei, Artaxerxes, permite que o povo volte para Jerusalém. Bom, agora quero chegar na festa de Purim. Aí precisa ler aqui. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 21. Eu vou ler o 21, depois o 27 e o 28, tá? E aí já estou acabando. Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Verso 27, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. A gente costuma falar que nós somos os judeus espirituais, né? Será que a gente não deveria seguir o preceito bíblico aqui que fala para celebrar a festa? Só um detalhe, tá? Natal não é festa bíblica. Páscoa, na data que a gente comemora, do jeito como a gente comemora, também não é festa bíblica. Purim, tem outras, né? Mas essa aqui é uma delas. Bom, só para provocar. Eu vou ler um trechinho para encerrar. É um trechinho longo, 2 parágrafos, mas eu queria que você prestasse muita atenção. E aí eu termino. Esse trecho está em Profetas e Reis, capítulo 49. O decreto que olha só, está falando para a gente. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando os seus sábados. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, gênio, educação combinar-se-ão para cumpri-los desprezo. Governantes, perseguidores, pastores, membros de igreja conspirarão contra esse pequeno grupo. De viva voz e pela pena, ameaças e ridículo procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas representações e irados apelos, os homens suscitarão as paixões do povo. Não possuindo assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os advogados do sábado bíblico,
eles recorrerão a opressivos preceitos de lei que lhes supram a falta. A fim de assegurar popularidade e sua aprovação, os legisladores se renderão aos reclamos de leis dominicais, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole o preceito do decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós, últimas duas linhas, e nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esther e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Amém. Vou terminar com uma oração. Você vai ficar com o estado para a gente cantar. Santo Deus, a história de Esther parece um conto de fadas, uma história singular, porque são tantos detalhes precisos no tempo, na angústia, mas também na salvação. Tudo isso é porque o Senhor é um Deus preciso, um Deus onipotente, um Deus que não tem limites. Como é gostoso poder dizer que nós confiamos em Ti, Senhor. Amém. Como é gostoso poder ter a certeza que, da mesma forma como foi nesse relato histórico, de algo que parece que foge da nossa compreensão, da mesma forma que vai repetir, talvez, e assim nós esperamos nos nossos dias. Se for por nós, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força, fortalece a nossa fé. Amém. Eu peço agora a Tua bênção sobre cada um de nós. Possamos sair da Tua casa com o Teu Espírito, com a Tua paz e com a Tua segurança. Amém. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.